oração. E nós vamos vencendo essas dificuldades, nós vamos vencendo as incertezas, nós vamos vencendo as nossas fraquezas, nós vamos vencendo as nossas lutas através da oração. Não existe outro caminho. Esse é um resumo de tudo aquilo que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar o que é óbvio, que todo cristão sabe: como vencer a tentação, como vencer a luta, como vencer a dificuldade, como vencer, meu querido irmão, a aflição, como vencer a angústia, como vencer a incerteza, como vencer o problema. Não existe outro meio, não existe outro caminho para vencermos isso, a não ser buscar ao Senhor, a não ser nos entregarmos a Ele de todo o coração. Não existe outro meio para vencermos, seja qual for a luta que nos sobrevenha, a não ser através da oração, a não ser através da leitura da palavra do Senhor, a não ser através de tudo aquilo, né, que Ele tem feito e Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor. Mandar um abraço para Lorena, Deus abençoe. E Nicole, meu coelhinho Nicole, Deus abençoe. Os filhos do meu irmão Francisco, da minha irmã Jeane, estão acompanhando essa família abençoada. Amém? Deus abençoe. Eu não poderia deixar de mandar esse beijo, esse abraço aí para Lorena e para Nicole. Um abração, viu? Estou com saudade de vocês. Amém? Vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Ná, também eu vi que Diná pediu a oração por Dona Maria. Nós clamamos, viu, Ná, por Dona Maria, continuamos orando por ela e por Nira. Toda a igreja está em oração e vamos continuar assim até recebermos a vitória em nome de Jesus. A resposta vem do Senhor e sabemos que ela é sempre a melhor possível. Então a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Cremos no milagre em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, né, versículo do 1 ao 11. Amém? Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Daniel, não esqueci de orar por você, tá bom? Nós vamos orar logo depois da leitura. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Amém? Irmãos, às vezes o irmão coloca aí o comentário, né, da boa noite. Às vezes eu estou com o olho fechado, eu não vejo. Só vejo depois que a live acaba, tá bom? Porque como eu disse, quando eu gosto sempre de dizer, eu vou sempre lá depois que a live acaba, leio todos os comentários, todos os pedidos de oração e oro por cada pedido de oração aqui no comentário, tá bom? Às vezes eu estou com o olho fechado, às vezes a pessoa dá boa noite. Não é porque eu não quero não, é porque às vezes eu não vejo, né? Ou às vezes não aparece aqui pra mim, só aparece depois que a live termina. Então só gostaria de deixar aí que às vezes o pessoal dá boa noite, pastor. Aí eu não respondo e eu só vejo depois, porque às vezes não aparece pra mim aqui no comentário, tá bom? Alice, um beijo, viu? Deus abençoe sua vida. Alice é a filha da nossa irmã Adriana Chagas, as minhas crianças, né? Deus abençoe aí, Alice, sua vida. Elisa também tá. Quem? Elisa, eu não posso esquecer de Elisa, né? Elisa e Guga, Deus abençoe Elisa, Deus abençoe Guga, a vida da nossa irmã Elke, né? De toda a família, o Wendel, um abraço aí para todos vocês. Elisa e Guga, o pastor tá com saudade de vocês, viu? Deus abençoe, são minhas ovelhinhas, irmãos, as crianças, né? Então Deus abençoe a vida das crianças da igreja, Deus abençoe aí, estou com saudade de vocês, de todos os irmãos, mas das crianças, você sabe, criança é especial, né? Criança chega lá, dá aquele abraço apertado no pastor e eu estou com saudade de todas as nossas crianças. Então um abração aí para todas elas, um abração do pastor, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos compartilhar, meus queridos irmãos, a palavra do nosso Deus, né? Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que pode agir. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore
o Senhor, o seu Deus, e só aí o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Vamos orar, vamos bendizer ao nosso Deus. Eita, que a nossa criançada está assistindo a live hoje toda, né? Romualda, João e Gui, né? João que é Pedinho, eu chamo de João. Meu João, Deus abençoe sua vida. Guilherme, filho da nossa irmã Michele, um abração para vocês também, viu? Bom que a nossa criançada aí está acompanhando também a nossa live. Deus abençoe. Eu já vi que Camila entrou, então eu já estou adiantando um beijão também, né, para Sofia. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é tua. A palavra verdadeira, Senhor, palavra fiel. Se nós aprendermos a colocá-la em prática, viveremos o melhor dessa terra. Comeremos o melhor dessa terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão que vai ouvir essa palavra. Que ela ache, Senhor, lugar no coração de cada um. Que os nossos corações estejam prontos como uma terra bem preparada, como uma terra limpa, para que essa palavra gere fruto em nós. Eu quero colocar nas tuas mãos a vida das nossas crianças. Estão indo tanto, Senhor. Deus abençoe a vida delas. Que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que elas possam ser direcionadas por seus pais. Que elas alcancem o alvo que é o Senhor. Que elas sejam tudo aquilo que elas são no teu coração. Cada um especial, um projeto do Senhor, uma vida amada pelo Senhor. Eu coloco nas tuas mãos a vida de Daniel, que pediu oração nessa noite. Aqueles que fizeram pedido através dos comentários, Senhor. Mesmo aquele que eu não pude ler. Mas o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece a necessidade, Senhor. Abençoa. Que cada um creia que Tu és aquele que pode fazer. Que cada um também se coloque em oração. Pois o Senhor é aquele que nos escuta. O Senhor não escuta só a mim. O Senhor escuta cada um que se coloca em oração diante de Ti. Abençoe as vidas. Abençoe a família. Abençoa-me, Senhor, nessa noite. Usa-me. Que essa palavra, Senhor, venha como um estalo na nossa mente. Que uma chave seja rodada, Senhor, em nós. E que nós possamos ter uma mudança de mente, de comportamento. Que possamos encontrar o caminho para que a nossa vida venha glorificar o Senhor. Abençoa-me. Cobre-me com o Teu sangue. E como eu tenho sempre pedido, que eu não seja lembrado, que a glória seja Tua. Só te peço, usa-me, porque esse é o meu prazer, ser usado por Ti. Eu quero ser usado pelo Senhor nessa noite, para que vidas sejam edificadas através da Tua palavra. Esse é o meu chamado, e é nisso que eu encontro sentido para a minha vida, quando eu sinto que pude ajudar o meu irmão através da Tua palavra. Fica conosco, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, um texto bem conhecido de todo cristão, fala sobre a tentação de Jesus. Esse momento em que, assim como Adão foi tentado no Éden, Jesus, que é considerado o segundo Adão, a teologia chama Jesus de o segundo Adão, porque ele passa pelo mesmo processo que Adão passou. Mas Adão caiu, e através do pecado de Adão, né, toda a terra pecou. Toda a natureza, a palavra diz que a natureza geme e chora por causa do pecado de Adão. Mas a palavra do nosso Deus nos diz que esse segundo Adão, Jesus de Nazaré, ele que é Deus, ele não cedeu à tentação, ele não cedeu à fraqueza, ele não cedeu àquilo que o inimigo colocou diante dele. O inimigo colocou diante dele aquilo que para o homem, talvez é aquilo que o homem mais procura. Talvez é aquilo que o homem mais sinta desejo de ter. Quando o diabo vai até Jesus, ele vai primeiro naquilo que Jesus está passando necessidade. Ele diz assim: está com fome? Transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. Jesus vai lá e usa a palavra para dizer: nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que... Ele leva Jesus e tenta Jesus com a própria palavra. Ele coloca Jesus no lugar mais alto do templo e diz: lança-te daqui para baixo. Ele está citando a palavra, se não me engano, Salmo 90, versículo 11, se não me falha a memória. Ele está dizendo aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito, para que se tropeçares, você não caia. O diabo está citando a palavra. Se tem alguém que conhece muito bem a palavra, é o diabo. Ele crê, ele na verdade só não crê. Ele sabe, né? Ele crê na verdade, mas não obedece. Crê que se estremece, mas não obedece, segundo a palavra do Senhor.
Jesus mais uma vez cita o texto e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É quando ele leva Jesus ao lugar mais alto do mundo e mostra todos os reinos, e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que esse é um momento onde a missão de Jesus começa, o ministério de Jesus começa, anunciando assim as boas novas de salvação para toda a humanidade. Segundo o dicionário, só para que a gente mergulhe um pouquinho aí, para que possamos entender, segundo o dicionário, tentação é um estímulo. Tentação é um estímulo. Eu tive que desligar, alguém estava ligando aqui no telefone. Tentação é um estímulo ou indicação a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Ou seja, tentação é fazer aquilo que é proibido a algo, fazer aquilo que a palavra do Senhor ou alguma lei, né, não manda. Então, isso é tentação no significado mais geral da palavra. A tentação é um convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar. Tentação não é pecado. Entendamos isso. A tentação não é pecado. Não é pecado você estar tentado. Mas é pecado aquilo que a tentação gera em nós. Jesus está passando por isso. Não é pecado ser tentado. Pecado é quando a gente deixa com que a tentação gere fruto em nós. É quando a gente permite que aquilo que está na nossa mente, no nosso interior, venha gerar fruto. Mas como vencer isso? Como vencer? Porque todos nós temos isso, irmão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu tenho as minhas tentações, tenho as minhas fraquezas. Você tem a sua do seu lado. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém aqui que pode apontar o dedo para o outro e dizer: não, eu não passo por isso. Todos nós passamos de alguma forma. Talvez aquilo que é a sua fraqueza não é a minha. Talvez aquilo que é a minha não é a sua. Mas todos nós temos as nossas fraquezas. Nenhum ser humano é perfeito. Eu sei que existem aqueles que gostam de arrotar a santidade. Eu sei que existem aqueles que gostam de vomitar a santidade. Mas a verdade é que todos nós passamos por isso. Todos nós temos isso. Há momentos que estamos bem, há momentos que estamos enfrentando e achamos que nada pode nos derrubar. Há momentos que nós estamos lá embaixo. E nesse momento que estamos lá embaixo, como vencer tudo isso? Como dizer não às nossas fraquezas? Como dizer algo àquilo que a nossa natureza nos inclina a fazer? Porque a nossa natureza é pecadora. A nossa natureza nos chama, nos convida para fazer tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Se nós olharmos bem, irmãos, dia após dia, temos lutado contra isso. Não é fácil. Não é fácil enfrentar essa dificuldade. Não é fácil, irmãos, assumir os nossos erros. Não é fácil enfrentar. Eu sempre procuro entender alguém quando está passando por um momento como esse, sabe? Porque eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas tentações. E eu sei o que eu sinto. Então eu gosto de imaginar que meu irmão sente a mesma coisa. Eu gosto de imaginar que o meu irmão sente a mesma coisa que eu sinto. O mesmo desejo de fazer o que é certo. Mas às vezes esse mesmo desejo de fazer o que é certo, nós não conseguimos trazer à tona esse certo. E nós erramos. A tentação, ela não é pecado, mas ela gera o pecado em nós. É preciso estarmos atentos quando essa tentação começa a nascer na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. Primeiro, eu gostaria de destacar algumas coisas. A tentação não vem de Deus. Não estou sendo tentado porque Deus permitiu. Não, a tentação não vem de Deus. Não vem. Eu gostaria de ler com você Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus. Mas pastor, você lê um texto que diz que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Fazia parte do processo de salvação. Fazia parte da vitória. Porque assim como o inimigo tentou Adão, como eu disse no início, ele também veio tentar Jesus. Mas a tentação não veio de Deus. A tentação veio do desejo do diabo de derrubar o ser humano. Não é desejo do Senhor tentar ninguém.
Não, foi Deus que colocou isso aqui para saber se eu sou forte. Deus não faz isso, irmão, com seus filhos. De quem é que vem a tentação? A primeira tentação vem do diabo. Ele quer nos destruir, levando-nos ao pecado. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. A tentação vem dele. É dele quem vem a tentação. A tentação também pode vir de outras pessoas. Algumas pessoas, às vezes, nos convidam ou nos pressionam a fazer o que é errado. Isso também é tentação. Mas eu gostaria de dizer, em meio a tudo isso, que a tentação, nós falamos, ela vem do diabo, aquele que veio roubar, matar e destruir. Ela pode vir de outra pessoa, que pode me pressionar ou me convidar a fazer aquilo. Mas talvez de dentro de tudo isso, temos que entender alguma coisa. Algo. A tentação vem também de dentro de nós. Como eu disse, a nossa natureza caída, a nossa natureza distorcida. Deus nos fez imagem e semelhança dele, mas nós somos distorcidos pelo pecado, né? Deus, ele formou, o diabo deformou e Jesus nos transformou. Mas é certo que essa natureza humana nos convida a pecar diante de algumas situações, porque somos imperfeitos. Tiago, capítulo 1, versículo 14, 15, nos diz: cada um, porém, veja o que diz a palavra, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Por isso que eu digo que tentação não é pecado. O que é pecado é quando eu cedo à tentação. E quando eu cedo a essa tentação, o que é gerado em mim, esse pecado gera morte. Sabe qual a morte espiritual? Como eu disse, o diabo veio roubar, matar e destruir. Meus queridos, tudo começa na nossa mente. Preste atenção. Pense comigo. Você tem sua luta, você tem sua dificuldade, você tem suas fraquezas. Como eu disse, todo mundo aqui tem. Todo mundo está aqui nessa live. Todo mundo que está assistindo sabe do que eu estou falando. Agora vamos pensar junto. Como é que começou? Começa aqui na nossa mente. Tudo começa aqui, nos nossos desejos. É como uma gestação. A palavra diz que a tentação é como uma gestação. A criança vai se formando até o dia que ela nasce. É como algo estivesse sendo gerado dentro de nós. Ninguém cai de uma hora para outra. Alguma brecha foi aberta. Algo aconteceu para que o diabo encontre força para derrubar alguém. Eu quero abrir um parênteses aqui. Apesar da tentação vir, irmão, do diabo e de outras pessoas, e principalmente da nossa mente, o diabo só encontra legalidade para agir na minha vida. Ele só encontra poder para agir na minha vida quando eu permito que isso aconteça. Quando eu abro a brecha para ele, para quando eu abro a porta para que ele entre. Se eu não abro a porta, ele não tem legalidade nenhuma na minha vida, na sua vida. Você crê nisso? Você crê? Ele pode até lançar a seta dele, o pensamento. Mas, meu querido, mesmo quando incentivado a pecar por outra pessoa, sou sempre eu quem decido, sou sempre eu quem faço a última escolha. A escolha é sempre minha. A escolha é sempre nossa. Mesmo, querido, o inimigo querendo me derrubar, mesmo ele querendo nos destruir, a última palavra é nossa. Somos nós que decidimos ceder ou não. Precisamos ter ciência de algo. O diabo está em busca de distraídos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler a palavra lá. Estou com Romanos na cabeça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: estejam alertas, vigiem. Estejam alertas, vigiem.
O diabo, o inimigo de vocês, anda ao vosso redor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Veja o que é que Pedro está dizendo. Vocês precisam estar atentos. O nosso inimigo está ao nosso redor, nosso derredor. A minha versão diz redor, alguns dizem derredor. Buscando quem? Quem está distraído. Quem está se deixando levar para derrubar. Ele está rugindo como leão para derrubar, para destruir. Ele não brinca. Não brinca, irmão. É propósito dele nos destruir. É propósito dele destruir sua vida. É propósito dele destruir minha vida. É isso que ele maquina o tempo inteiro. Destruir a humanidade. Esse é o propósito dele. Ele veio matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. O tempo inteiro, a todo instante, ele busca maneiras de nos derrubar. Se nos encontrar despercebidos, sonolentos, vacilantes, virá com força total para nos destruir, destruir nossas vidas, destruir nossas famílias. Ele não brinca. Ele não brinca. Se ele nos encontrar, meus queridos, despercebidos, sonolentos, se ele nos encontrar distraídos, ele vai vir com força total para destruir tudo aquilo que é precioso para nós. Mas mesmo tentando, a última escolha de ceder à tentação é nossa. Mesmo ele vindo com essa força total, a escolha é sua. A escolha é sempre sua. Mesmo sabendo que se você não estiver pronto, dificilmente resistirá. A escolha é nossa. Ele vai estar sempre vindo. Uma coisa é certa, se nós não estivermos prontos, com certeza, dificilmente nós resistiremos. Dificilmente conseguiremos nos manter de pé diante de uma investida, diante de uma tentação, se nós não estivermos prontos. Aí você me pergunta, como posso vencer as tentações? Como posso vencer as lutas diárias? Como posso vencer as dificuldades, pastor? Já que todos nós passamos por isso, como eu posso vencer tudo isso? As lutas internas que me levam a tomar decisões erradas. Como eu posso me afastar, né? Como eu posso vencer tudo isso, essas dificuldades, essa luta interna que me afasta de Deus? Como eu posso vencer isso? Como eu posso vencer? Dando autorização, essa luta que dá autorização ao diabo para agir na minha vida, na vida da minha família e daqueles que me cercam. Como eu posso vencer tudo isso? Podemos encontrar a resposta a essa pergunta em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Tiago, capítulo 4. Vamos lá voltar para Tiago. Capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7 e versículo 8. Como eu posso vencer as fraquezas? Como eu posso vencer as lutas internas? Como eu posso vencer aquilo que tem me afastado de Deus? Como eu posso vencer aquilo que eu sei que tem causado mal para mim, para minha família? Como eu posso vencer tudo isso? Diz Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como é que eu posso vencer isso? Como é que eu posso? Eu só posso vencer as lutas diárias, as dificuldades, as tentações. Eu só posso vencer tudo isso, as minhas fraquezas. Eu só posso vencer tudo isso que me cerca, me aproximando de Deus. Me aproximando do Senhor. Eu não consigo jamais vencer sozinho, meu irmão. Você jamais conseguirá vencer sozinho. Por mais que você diga, não, agora eu vou conseguir. Por mais que você diga, não, agora eu vou mudar. Se você não se aproximar de Deus, você não conseguirá vencer. Você não conseguirá se transformar.
Você não conseguirá a mudança de vida que você busca. Você não conseguirá viver tudo aquilo que Deus tem para você. Como eu posso vencer tudo isso? Tiago está dizendo, se vocês se aproximarem de Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês. Se vocês se aproximarem de Deus, se aproximem de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Veja que coisa maravilhosa, irmão. Não sou eu que vou. Quando eu me disponho a ir até o Senhor, Ele se dispõe a vir até mim. É um encontro, eu estou vindo e Ele está vindo também. Como me encontrar? O filho pródigo. Eu vejo a imagem do filho pródigo. O filho pródigo, diz a palavra que o pai, quando viu o filho ao longe, correu e o abraçou. Eu imagino agora, olhando esse texto, Deus fazendo isso conosco. Quando a gente se dispõe a ir, caindo em si. Eu gosto da parte do texto que diz assim, lá no filho pródigo, caindo em si. Ou seja, o filho pródigo olhou para ele e disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Lá é o lugar que eu devo estar. Precisamos cair em nós, olhar para a situação da nossa vida. Eu quero que você olhe ao seu redor e eu lhe pergunto, você está satisfeito com o que você está vivendo? Você crê que é isso mesmo que Deus tinha para você? Ou você acha que Deus tem mais? E se tem mais, por que é que você não está desfrutando desse mais que Deus tem para você? O que é que falta? Talvez está faltando você se aproximar dele. E ele vai se aproximar de você. O pai, diz a Bíblia, que vendo o filho ao longe, correu em direção ao filho, o abraçou, o beijou. É isso que Deus quer fazer conosco, irmão. Quando nos dispomos a ir de encontrar Ele, Ele se dispõe a vir ao nosso encontro também. Para nos restaurar, para nos dar as roupas limpas, colocar um anel no nosso dedo, sandália no nosso pé lá. O filho pródigo recebe tudo isso. Eu já falei aqui algumas vezes, acho que preguei aqui sobre o filho pródigo. O significado que tem cada peça dessa. A roupa limpa, o anel no dedo, a sandália nos pés. Tudo isso simboliza que ele é filho, que ele não é escravo. Somos filhos e Deus nos quer como filhos. Então como é que eu posso vencer? Primeiro você precisa se aproximar, meu irmão. Sem estar perto de Deus não há como vencer fraqueza, luta, dificuldade. Eu estou falando aqui de tentação, mas leve para qualquer lado da sua vida. Não há como vencer sem estar perto de Deus. Não há como vencer. O exemplo está no nosso texto base, em Mateus capítulo 4. Jesus passa 40 dias e 40 noites. Fazendo o quê? O tempo inteiro que passou aqui na terra, Jesus passou buscando a presença do Senhor. O tempo inteiro que passou aqui na terra, Jesus passou buscando a comunhão com o Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, buscou estar próximo do Pai. E Ele sabia como fazer isso, e Ele nos ensina. Lembra do texto que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 13? Os discípulos pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo em qualquer coisa que nós vamos fazer. Jesus é aquele que tem demonstrado, meus queridos irmãos, como está próximo de Deus. O tempo, ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, orando, buscando estar próximo do Senhor. Buscando. Ele precisava? Não, ele era Deus. Mas como homem, ele sabia que precisava dar esse exemplo aos seus filhos, aos seus discípulos. Precisamos nos aproximar do Senhor. Quando o buscamos, ou nos achegamos a Ele, a Deus, quando estamos com Ele, qualquer lugar é o melhor lugar do mundo. Qualquer lugar é o melhor lugar do mundo, mesmo o deserto. Quando nos aproximamos dEle, será o seu Espírito que conduzirá a nossa vida, conduzidos pelo Espírito Santo. Quem é que conduz a sua vida? Quem é que conduz os seus pensamentos? Quem é que conduz as suas atitudes? Lembre-se, a última resposta é sempre tua. Mas essa resposta só será feita à vontade do Senhor quando o meu ser está dobrado à vontade do Senhor, quando eu estou próximo dEle, próximo ao ponto de que Ele dirija a minha vida. Quando nos aproximamos de Deus, estamos juntos dEle, não precisaremos de uma autoafirmação. Não precisamos provar nada a ninguém. O diabo diz assim, se tu és o filho, prove que você é filho, transforme as pedras em pão. Prove que tu és filho.
Alimente, se não está com fome, mostre o teu poder como filho. Quando nós estamos perto de Deus e sabemos quem Ele é, não precisamos provar nada a ninguém. Não precisamos, irmãos, de uma autoafirmação. Não precisamos mostrar que somos filhos. Sabemos o que Deus tem para nós quando nós estamos próximo dEle. Sabemos quem Ele é. Sabemos o que Ele tem para cada um de nós. Aproximados de Deus, quando nos achegamos a Ele, matamos dia após dia a nossa natureza, como diz Paulo. Quando estamos próximo dEle, a nossa natureza é morta, dia após dia. Isso é uma luta diária, irmão. Não há como dizer assim, não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus e já tá bom. Não, meu irmão. Não, já me entreguei a Jesus, já confessei a Ele há tantos anos atrás. Não, meu irmão, essa área até que Jesus volte ou que nós vamos partir para nos encontrar com Ele. É todo dia. Tem uma canção que diz assim, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia. Por isso, você venceu hoje. Amém, que você está aí firme. Amém. Mas amanhã, se você despertar, você para enfrentar, e você só consegue vencer, matar a sua de Deus. Amanhã pode ser diferente de hoje. Como é que eu venço isso então, pastor? Eu preciso me aproximar dele primeiro. E como eu faço para me aproximar? Estou chegando lá. Paulo diz: precisamos matar as nossas fraquezas, nossa natureza. Fraquezas são vencidas, brechas são fechadas, vidas são mudadas pela ação do Espírito Santo em nós. Eu vou repetir. Fraquezas são vencidas, brechas são fechadas, vidas são mudadas através da ação do Espírito Santo em nós. Aí o diabo fugirá, mas não desistirá. Ele pode até fugir, como diz a palavra, mas ele não vai desistir de destruir e de destruir você. Ele não vai desistir de acabar com a minha vida e com a sua. Não pense. Está tudo bem hoje? Amém. Mas vigie. Ore. Lembra que nós vemos o texto de Tiago? Vigiem, orem. O vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não. Eu lembrei agora de um ditado. Não fique, irmão, com a boca aberta. Boca aberta a gente chama a pessoa que está distraída, olhando para o tempo. Não pense assim. O cristão não pode andar assim, meu irmão. Não tem um cristão que anda assim, ele vai ser destruído. O cristão que anda assim, ele vai ser derrubado. Precisamos estar alerta o tempo inteiro. A vida cristã é isso, é renúncia o tempo inteiro, irmão. Não é fácil. É uma luta todo dia, lutar contra a nossa natureza. E eu não pense. O diabo ele quer nos destruir, mas a última resposta é sempre nossa, se eu aceito ou não. Aquilo que ele tem lançado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Bom, o Espírito, conduzido pelo Espírito, ele fugirá de nós, mas ele não desistirá. Ele estará sempre à espreita. Sempre. Ele estará sempre à espreita, buscando aquela oportunidade de nos destruir. Precisamos vigiar. Hoje eu estava conversando com Taismara e eu lembrei de uma história que eu ouvi, acho que alguém já leu aí esses dias na net. O diabo ele chega numa propriedade e soltou um burro. O burro entrou na fazenda. O dono da fazenda, é mais ou menos isso, né? O dono da fazenda tentou expulsar o burro. A mulher do camponês, dona do burro, achou ruim e foi reclamar com o dono da fazenda. O dono da fazenda atirou e matou a mulher do camponês. A mulher do camponês morta é vingada pelos filhos dela. E aí começa uma confusão, irmão, uma destruição. E quando diz o texto, né? Deus pergunta: o que foi que você fez? O diabo diz: eu não fiz nada. Eu só soltei o burro. Toda a destruição foram eles mesmos que fizeram. Eu só dei um empurrãozinho. Meus queridos irmãos,
não vamos ceder ao empurrãozinho que o diabo tem para nos dar, porque esse empurrãozinho é uma queda muito feia. Que possamos buscar estar sempre atentos. O diabo fugirá, mas não desistirá. Estará sempre à espreita, pronto para nos derrubar. No mínimo vacilo que dermos, ele não desiste de nos destruir. Mas a escolha final será sempre nossa. Como vencer a tentação, pastor? Nos aproximando de Deus. E como eu posso me aproximar de Deus? Não há outro meio para nos aproximar do Senhor. Como eu posso me aproximar de Deus? Não há outro meio, não há algo drástico, como eu disse no início. Eu vou falar aquilo que é óbvio para você. Como eu posso me aproximar de Deus? Através da oração. Não existe outro caminho, são dois. Acho que você já sabe qual é o outro, já que eu estou falando de oração. Como é que eu venço a luta? Como é que eu venço a incredulidade? Como é que eu venço a tentação? Como é que eu venço os problemas? Como é que eu venço a angústia? Como é que eu venço tudo isso que está vindo sobre a minha vida? Como é que eu venço tudo isso, pastor? Oração, meu irmão. Sem oração não há vitória. Sem oração, sem oração não há bênção. Sem oração não há como desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Não há como conhecer. Através da oração que eu me relaciono com Deus. É através da oração. Então você pode me dizer assim: pastor, por que eu estou vivendo tudo isso? Talvez a sua vida de oração precisa ser melhorada. Pastor, por que eu não consigo crer? Porque talvez a sua vida de oração precisa ser melhorada. Talvez o seu momento com Deus deva ser melhorado. Talvez o seu relacionamento deva ser melhorado. Talvez você está vivendo uma vida onde a oração não é prioridade para você. A oração é prioridade na vida do cristão. Sem ela não vencemos. Sem ela não tem como dizer não. Sem ela nós vamos ceder. Sem ela nós vamos achar que é o fim. Sem ela nós não vamos conseguir. Sabe por que a oração é importante? Porque com ela eu conheço quem Deus é, irmão. Não tem outro caminho. Eu conheço quem Deus é. Eu me relaciono com Ele. Então quando alguém vem me dizer assim: pastor, meu irmão, você está enfrentando isso, mas tenha paz. Eu sei. Eu estou caminhando com Deus. Eu sei que essa paz eu encontro nele. Ele tem me dado essa paz. É diferente quando você conversa com alguém que tem vida de oração. É diferente quando você conversa com alguém que a sua vida de oração está ativa. Você vai dar um conselho, a pessoa está em paz. O mundo está caindo, mas ele está em paz. Por quê? Porque ele sabe quem Deus é. A paz que é todo entendimento está com ele. Ele crê no impossível. E mesmo que o impossível não aconteça, ele continua dizendo que Deus é Deus. Ele consegue vencer quando ele vê a tentação chegando. Ele consegue dizer assim: não, isso não a minha mente. Eu não vou dar lugar. Eu vou resistir. Mas só consegue resistir quem está com a vida de oração ativa. Como é que eu me aproximo? Como é que eu venço a tentação? Primeiro, me aproximando de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Com oração. Sem ela, você jamais vai resistir. Sem ela, você vai cair. Sem ela, você vai ceder. Como é que eu venço a tentação? Me aproximando. Como é que eu venço a tentação? Tendo uma vida de oração. Como é que eu venço a tentação? Através da palavra. Estou falando óbvio. Através da palavra. Eu preciso exercitar o conhecimento da palavra, busca pela leitura. Como é que Jesus vence, irmão? Como é que Jesus rebate todas as investidas do inimigo? Diga-me. Como é que Jesus rebate toda investida no texto que nós usamos como base de Mateus? Me diga aí. Como? Jesus não repreende o diabo a não ser no final. Quando ele diz: para trás de mim, Satanás. Mesmo assim ele está citando o texto. Como é que Jesus vence a tentação, irmão? Não é fazendo qualquer outra coisa a não ser usando a palavra. Como é que eu posso vencer tudo que me cerca? Seja luta, seja tentação, seja fraqueza, seja dificuldade, seja lá o que você está vivendo. Como eu disse, isso aqui serve para toda a vida. Para a vida do cristão. Como é que eu venço?
Eu preciso me aproximar de Deus. Mas como me aproximar? Orando. Não tem outro caminho. Você precisa ativar a sua vida de oração. Como é que eu venço a tentação? Como é que eu venço toda a dor? Conhecendo a palavra de Deus. Jesus usou textos bíblicos para rebater as investidas malignas. Ele usou os textos. Ele usou a palavra. Ele citou a palavra. Porque há poder nela. Eu gosto sempre de dizer que a Bíblia, fechada como está aqui, é um livro comum, como qualquer outro. Qualquer outro aqui. Um livro comum. Como esse aqui que eu estou lendo. Como esse outro aqui também que eu gosto de ler. É um livro comum, igual a qualquer outro. Fechada. Ou quando eu leio e não coloco em prática. Não coloco em prática. Então essa palavra, a Bíblia Sagrada, quando eu não vivo essa palavra, quando ela está fechada na minha casa, quando eu a trago apenas quando eu vou para o culto, quando eu não tenho uma vida, eu não sento para meditar nela, quando eu não sento para conhecê-la, não tem como vencer. Jesus vence citando a palavra, mas ele não apenas cita, não é apenas citar o texto, sabe? Tem gente que gosta muito de citar o texto, mas não é só citar o texto, Jesus vive isso. Quando ele diz assim, não só de pão viverá o homem, porque ele tinha certeza disso. Deus era aquele que o sustentava. Quando Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, não era apenas por causa da rebatida da palavra do diabo, é porque ele tinha certeza e ele vivia essa palavra. Quando Jesus diz, adorarás e só a ele prestará culto, é porque Jesus vivia tudo isso que ele estava citando dessa palavra. Meu irmão, como é que eu venço? Eu venço me aproximando de Deus. E eu me aproximo de Deus orando. Me muda a ponto de começar a colocar esta palavra em prática. Não tem nada, não tem nenhuma mágica. Não tem nenhuma mágica a não ser isso. Se aproxime de Deus através da oração, através da leitura da palavra. E você viverá todos os projetos que Ele tem para você. Você viverá o melhor dele nessa terra. Você viverá a bênção dele nessa terra. Você terá certeza do cuidado dele. E muito mais do que isso, você terá certeza de uma vida eterna com ele. Que ele te abençoe. Que ele te fortaleça. Uma canção que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Busque ao Senhor. Vença, porque Ele quer que você vença. Porque Ele continua te amando. Porque Ele continua cuidando de nós. Porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que somos fracos, Ele sabe. Mas mesmo assim Ele continua nos amando, nos mostrando o caminho até Ele. Lembre-se, a última palavra é nossa. De servir ou não. De correr para Ele ou não. De ceder ou não. Lutas, tentações nós teremos diariamente. Mas vence aquele que se aproximou de Deus. E aquele que se aproximou sabe que não há outro caminho a não ser a oração e a leitura da palavra. E isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Que você busque ao Senhor com toda a tua força. Que você busque ao Senhor com tudo que você tem. E meu desejo, e eu tenho certeza disso, que aquele que vive isso, vive tudo aquilo que Deus tem para ele. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Domingo, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, crendo. Orem mais uma vez, eu peço, ore pela vida de Nira, pela vida de Dona Maria, por todos aqueles que estão acometidos pelo coronavírus. E que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, crendo que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu creio de todo o meu coração que Deus pode fazer todas as coisas. Que você crê também. Vamos viver o melhor de Deus. Não deixe que o inimigo tire de você tudo aquilo que Deus tem para você. E Ele só pode fazer isso se você der legalidade a Ele. Não dê legalidade ao inimigo. Vença a tentação. Outra coisa que eu aconselho você:
Confessar a tentação é melhor que confessar pecado. Se você está sendo tentado, se você está enfrentando um momento de fraqueza, se você não está conseguindo resistir, busque alguém, converse, coloque para fora, peça oração, peça ajuda. Lembre-se, confessar a tentação é melhor que confessar pecado. Tentação não é pecado. Pecado é aquilo que ela gera em nós e quando a gente permite que ela seja gerada dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração. Uma noite de paz. Um abraço para todos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.